A chuva caía grossa, martelando o chão como se o céu tivesse desabado de uma vez. As ruas estreitas da cidade pareciam desertas, exceto por uma figura que corria, tropeçando, segurando uma bolsa rasgada contra o peito. Era uma jovem de cabelos molhados grudados no rosto, os olhos cheios de desespero. De repente, ela parou diante de uma ponte iluminada por poucos postes de luz. Ali, uma mulher elegante, de salto quebrado e maquiagem borrada, parecia perdida. Tremia não apenas pelo frio, mas pela sensação de estar sozinha, vulnerável. A jovem humilde, apesar de também estar exausta e sem abrigo, parou. Respirou fundo. Algo dentro dela a empurrou para a frente. Ela se aproximou da desconhecida, estendeu a mão e disse com uma voz suave: "Você precisa de ajuda?" Essa simples pergunta seria o início de uma corrente de acontecimentos que mudaria sua vida para sempre. Mas antes de revelarmos como essa história se desenrola, respire fundo, porque o que você vai ouvir é uma prova de que a vida pode virar de cabeça para baixo quando menos se espera. Essa não é apenas uma narrativa de encontros inesperados. É uma jornada de coragem, bondade e destino. Uma jovem simples, marcada por dificuldades, decide estender a mão sem esperar nada em troca, e acaba tocando o coração de alguém que tinha poder para transformar seu futuro. Prepare-se para mergulhar em uma história intensa, onde cada detalhe importa, onde o silêncio de uma noite chuvosa pode esconder gritos de desespero, e um gesto aparentemente pequeno pode abrir portas para um mundo totalmente novo. E antes de começarmos, quero te convidar a interagir com a gente. Escreva aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo esta história, porque queremos saber até onde nossa voz chega. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das histórias emocionantes que trazemos para você. Agora sim, vamos voltar para aquela ponte, onde tudo começou. O vento batia forte e a jovem humilde se aproximava da desconhecida. De perto, percebeu que a mulher parecia ter vindo de algum evento sofisticado, vestido de seda, colar delicado no pescoço, mas os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. "Está tudo bem?" perguntou a jovem. A mulher tentou responder, mas a voz falhou. Apenas balançou a cabeça e segurou a bolsa contra o corpo, como se tivesse medo de alguém. "Eu não sei para onde ir", murmurou. A jovem olhou em volta. Ela mesma não tinha para onde correr naquela noite chuvosa, mas sabia que não podia simplesmente deixar aquela desconhecida sozinha. Com um gesto firme, pegou seu próprio casaco, gasto e rasgado, e colocou sobre os ombros da mulher. Foi nesse instante que um carro preto de luxo estacionou do outro lado da ponte. A desconhecida empalideceu, deu um passo para trás e apertou a mão da jovem com força. Algo muito maior estava por trás daquela noite. A jovem percebeu o pânico estampado no rosto da desconhecida. "Quem está naquele carro?" perguntou em voz baixa. A mulher não respondeu, apenas sussurrou: "Eu não posso voltar." O carro permaneceu parado, os faróis refletindo na água da chuva. Era como se alguém observasse, esperando o momento certo. A jovem humilde respirou fundo, seu coração batendo acelerado. Ela não tinha nada, nem casa, nem dinheiro, nem segurança, mas tinha coragem. Segurou a mão da desconhecida e puxou-a para a rua lateral escura, longe dos faróis que as caçavam. A mulher parecia hesitar, mas ao sentir a firmeza daquele gesto, decidiu confiar. Corria ao lado de uma completa estranha, sem saber que aquele encontro era muito mais do que uma fuga. Elas correram até um prédio abandonado, onde a chuva escorria pelas paredes rachadas. O ar era frio, o chão coberto de folhas úmidas. "Aqui. Ninguém vai nos encontrar", disse a jovem humilde, tentando acalmar a outra. A mulher, ainda ofegante, encostou-se na parede e desabou em lágrimas. A maquiagem escorria, revelando não apenas uma figura elegante, mas uma pessoa frágil, quebrada. Eu não sei por que estou confiando em você", confessou. A jovem se sentou ao lado dela, oferecendo um pedaço de pão velho que carregava na bolsa.
porque às vezes é só disso que precisamos. Alguém que não pergunte demais e apenas esteja aqui. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, interrompido apenas pelo som da chuva. Naquele instante, nascia uma conexão improvável entre duas vidas que jamais deveriam ter se cruzado. O prédio abandonado parecia respirar junto com elas. O som da chuva do lado de fora criava uma espécie de muralha invisível, separando-as do mundo. A jovem humilde olhava para a desconhecida, tentando decifrar quem era aquela mulher misteriosa. A cada relâmpago, via-se o brilho de sua joia reluzindo, contrastando com a sujeira das paredes. Era óbvio, aquela mulher não pertencia àquele cenário de abandono. Eu me chamo Clara, disse a jovem humilde, com a voz calma, tentando quebrar o silêncio sufocante. E você? A desconhecida respirou fundo, demorou alguns segundos e respondeu em voz baixa. Helena. Clara repetiu o nome em sua mente, tentando gravar. Havia algo naquele tom de voz, como se o simples ato de se apresentar fosse doloroso. Helena baixou os olhos e acrescentou, se eu estou aqui hoje, é porque não tenho mais ninguém em quem confiar. Clara franziu a testa intrigada. Como uma mulher aparentemente rica poderia estar tão perdida? Clara, movida pela curiosidade e empatia, não conseguiu conter a pergunta. Está fugindo de alguém? Helena demorou a responder. As mãos tremiam. Ela apertava a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Fugindo. De uma vida inteira. Murmurou, deixando escapar uma lágrima. Você não entenderia. Clara sorriu de leve, mas um sorriso cansado, cheio de marcas de quem já tinha passado por muito. Pode acreditar. Eu entendo mais do que imagina. Helena levantou o olhar, surpresa. Os olhos das duas se encontraram e por alguns instantes o tempo pareceu parar. Lá fora, o carro preto ainda rondava pelas ruas, seus faróis cruzando de vez em quando a entrada do prédio. Helena se encolheu de medo. Clara percebeu e colocou a mão sobre a dela. Não se preocupe. Enquanto eu estiver aqui, não vou deixar nada acontecer com você. Aquelas palavras soaram quase impossíveis, considerando que Clara não tinha nem onde dormir. Mas havia uma firmeza tão verdadeira em sua voz que Helena acreditou. Enquanto a tempestade continuava, Clara tentou distrair Helena. Abriu um pedaço de pano enrolado, onde guardava alguns objetos simples. Uma foto amassada da mãe, um caderno velho cheio de anotações e um pequeno pingente em forma de estrela. Esta sou eu quando tinha 6 anos, disse mostrando a foto. Antes da vida me ensinar a lutar todo dia. Helena observava em silêncio. Aquela menina da foto tinha olhos brilhantes, cheios de sonhos. Clara, a jovem que estava ali diante dela, carregava o peso da realidade, mas ainda tinha um brilho discreto de esperança. E esse caderno? Helena perguntou. Meus sonhos, Clara respondeu. Sempre que penso em desistir, escrevo aqui. Coisas pequenas, tipo um café quente numa manhã fria, ou coisas grandes, como ter uma casa só minha. Helena ficou impressionada. Para ela, acostumada a ter tudo materialmente, ouvir alguém valorizar coisas tão simples era um choque. Pela primeira vez naquela noite, Helena sorriu. Horas se passaram. A chuva começava a diminuir, mas nenhuma delas ousava sair. Helena, mais calma, olhou para Clara e disse: Você me ofereceu um pedaço de pão, mesmo sem ter quase nada. Por quê? Clara deu de ombros. Porque sei o que é sentir fome. Sei o que é estender a mão e ser ignorada. Eu não conseguiria dormir sabendo que deixei alguém sofrer sozinha. Helena ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Era como se tivesse levado um tapa invisível. Sua vida sempre fora marcada por luxo, mas também por superficialidade. Poucas pessoas à sua volta agiriam assim, sem esperar algo em troca. Ela suspirou fundo e confessou: Se eu te contar quem realmente sou, talvez você não queira mais estar aqui comigo. Clara sorriu de novo, mas dessa vez seus olhos brilharam. O que me importa é quem você é agora, não quem você foi ou o que tem. Helena respirou fundo, como se tirasse um peso imenso do peito.
O vento cessou do lado de fora e o silêncio trouxe coragem para Helena. Ela olhou fixamente nos olhos de Clara e disse: Eu sou filha de um dos homens mais ricos desta cidade. Clara arregalou os olhos, mas não disse nada. Apenas escutava. Hoje, fugi da minha própria festa de noivado. Helena continuou, a voz embargada. Uma festa onde todos sorriam, menos eu. Eu ia me casar com alguém que não amo, apenas porque era o que meu pai queria. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo. Nunca poderia imaginar algo assim. E aquele carro, Helena acrescentou, provavelmente são seguranças enviados por ele, para me arrastarem de volta àquela vida que eu não quero mais. Clara respirou fundo. A revelação era enorme, mas em vez de julgá-la, disse com firmeza: Então você precisa de alguém que esteja do seu lado de verdade. E, por acaso, hoje a vida decidiu que seria eu. Helena fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer, mas dessa vez era de alívio. A chuva virou garoa, mas continuava desenhando círculos tristes nas poças do chão. Dentro do prédio abandonado, Clara e Helena ficaram em silêncio. Não porque não tinham o que dizer, mas porque cada uma se escondia atrás do peso das próprias memórias. A respiração de Helena era curta, quase como se medisse palavras antes de soltá-las. Clara percebia e não insistia. Às vezes o cuidado se expressa em calar. Helena começou, a voz falhando. Eu sempre fiz o que me disseram. Estudei onde queriam, me vesti como queriam, sorri quando queriam. A festa de hoje tinha um bolo enorme, música cara, gente que não lembrava meu nome sem olhar o convite. Clara manteve o olhar firme. E você preferiu a rua? Preferi a verdade, Helena respondeu quase sussurrando. Mas a verdade é fria. Clara respirou fundo. Do lado de fora, um pneu espirrou água, e ambas se lembraram do carro preto. Um arrepio percorreu a espinha das duas. Eles não vão durar muito, disse Clara, tentando convencê-la, e talvez se convencer também. Esse tipo de gente se cansa rápido quando não encontra o que quer. Helena assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Aproximou-se da janela quebrada, viu a rua vazia e algo como um lampejo de coragem lhe visitou o rosto. Você disse que escreve sonhos, não disse? Clara sorriu com envergonhada doçura. Tirou o caderno do pano e folheou. Havia páginas com letras trêmulas, outras com desenhos de casas simples, pequenas anotações de frases que ouviu na rua. Uma página estava marcada por uma fita vermelha. Este aqui, ela apontou, é o de hoje. Ajudar alguém sem perguntar por quê. Helena levou a mão à boca, emocionada, como se segurasse o próprio choro. Eu não mereço isso. Não mereço que alguém como você... Merece, sim, Clara a interrompeu com firmeza serena. Porque hoje você escolheu a coragem, mesmo que com medo. Isso já muda tudo. Elas ouviram passos ao longe. 2, 3, talvez 4. Clara apagou a pequena vela improvisada feita com fio de tecido e gordura de vela antiga. O breu tomou o ambiente. Só os relâmpagos desenhavam as paredes. Fique atrás de mim, Clara disse, e Helena obedeceu. Os passos se aproximaram, depois se afastaram, como se rondassem. O mundo pareceu uma bolha de ar prestes a estourar. Em algum lugar, um gato miou e derrubou uma lata. Helena segurou o pulso de Clara com tanta força que chegou a doer, mas Clara não reclamou. Quando o silêncio finalmente voltou, era outro tipo de silêncio. Um silêncio que diz, vocês ainda estão vivas. Amanhã é outro dia, Clara murmurou, e a gente vai precisar de um plano. A escuridão do prédio deu lugar à luz morna de uma lembrança. A voz da narradora suaviza, e vemos Clara aos 10 anos em uma feira livre, equilibrando uma caixa de laranjas nos braços finos. A mãe, de avental gasto, sorria apesar do cansaço. O cheiro de frutas, café e terra molhada misturava-se a risos de vizinhos. Mãe, hoje vendemos tudo? A pequena Clara perguntou esperançosa. Nem sempre a gente vende, filha, a mãe respondeu, mas sempre aprendemos. Clara, na lembrança, observava mãos trocando moedas, olhares apressados,
a pressa da cidade. Viu também a generosidade. Uma cliente idosa que pagava um pouco a mais, um feirante vizinho que guardava 2 pães para o fim do expediente. Quando a mãe de Clara adoeceu, a feira virou escola e doutor. Clara passava as tardes revezando entre o carrinho de frutas e a fila do posto de saúde. No caderno, onde hoje escreve sonhos, naquela época ela anotava preços, diagnósticos incompletos e promessas de retorno. A menina cresceu com a certeza de que o mundo é duro, mas as pessoas podem amolecer a dureza quando se reconhecem. De volta ao prédio abandonado, Clara compartilhou um pedaço dessa história com Helena. Falou da última noite com a mãe, da mão fria segurando a sua, de um pedido simples. Não desiste do bem, minha filha. Às vezes, Clara disse encarando o teto, eu sinto que aquela frase é uma casa onde eu posso dormir, mesmo sem ter teto. Helena escutou, sem interromper. Uma lágrima, depois outra. Não era pena. Era admiração. Era espelho. Você perdeu muito cedo, concluiu. Perdi, Clara reconheceu. Mas ganhei o jeito certo de olhar para as pessoas. Um vento atravessou as janelas quebradas, levantando poeira. O presente voltou, com seu cheiro de umidade e seu medo à espreita. Obrigada por confiar em mim, Helena sussurrou. Ninguém carrega lembranças assim na mão, a menos que queira dividir o peso. Clara devolveu um sorriso breve. Dividir é o que a gente tem. Se não dividir, quebra. As duas ficaram lado a lado, sentindo que aquela amizade nascente tinha raízes mais fundas do que a própria noite poderia alcançar. O som de um motor rompeu o repouso frágil que elas conquistaram. Não era o ronco pesado de antes, era outro carro, mais leve, mas igualmente calculado. Faróis cortaram a escuridão e varreram o corredor do prédio, riscando a parede com um facho instável. Clara puxou Helena para trás de uma pilha de tijolos. Fique abaixada, sussurrou, o coração batendo alto o suficiente para confundir com chuva. 2 sombras entraram pela porta principal. Homens de terno escuro, guarda-chuvas fechados na mão como cacetetes. Um deles falava ao celular. O senhor tem certeza de que ela veio para cá? Sim. A câmera da esquina registrou 2 mulheres correndo. Helena tampou a boca, o choro preso na garganta. Clara tocou seu ombro. Confia. Os passos ecoavam pelo saguão. Um vidro quebrou. O som se espalhou, denunciando a fragilidade do esconderijo. Os homens olharam em volta, pontas dos sapatos roçando nos cacos. Nada aqui, disse um. Mas a voz não soava convicta. Clara olhou ao redor, buscando no labirinto de sombras uma saída. Lembrou de uma escada nos fundos, quase escondida por uma parede de compensado. Indicou com a cabeça. Helena hesitou, depois assentiu. Moveram-se como quem aprende a dançar no escuro, um passo de cada vez, ouvindo mais do que vendo. O rangido de uma porta ameaçou denunciá-las. Clara segurou a madeira, aliviando o peso com o corpo inteiro. O cheiro de mofo e ferro oxidado queimou o nariz, mas era melhor que o cheiro de perigo no saguão. Vamos subir, Clara orientou. No telhado, dá para ver a rua. Na subida, cada degrau estalava um segredo. A escada estreita parecia ter sido desenhada para caber apenas culpas e ratos. Helena, sem reclamar, subiu. No último patamar, uma fresta mostrava o céu, o fim da garoa, um fiapo de lua tímido. Lá embaixo, o grito veio como uma sirene. Os homens tinham visto um vulto, talvez o balanço da porta, talvez nada. Mas quando a suspeita encontra poder, vira certeza. Clara chutou a porta do terraço. O ar fresco bateu no rosto das duas. As telhas eram úmidas, escorregadias. Ao fundo, a cidade respirava luzes. Elas correram, escorregaram, riram do absurdo de rir naquela situação. Rir também é estratégia, às vezes. 2 disparos secos cortaram o ar. Não armas, mas portas batendo. Suficiente para acelerar o desespero. Helena puxou Clara pela mão. Vem. No canto do terraço, uma escada de incêndio velha descia até um terreno baldio. A ferrugem chorava pingos negros. Confia em mim de novo, Clara disse, e desceram, degrau por degrau,
até a noite engolir os passos. Do terreno baldio, as duas alcançaram uma viela que desembocava numa avenida ainda brilhando de chuva. Táxis de madrugada, padarias acesas, pessoas que só existem quando os outros dormem. Clara se orientava por placas invisíveis, memórias de quem aprendeu a andar onde ninguém quer ficar. Conheço um lugar, ela disse, onde a gente consegue um café e um canto para pensar. Era uma lanchonete 24 horas, apertada, cheia de cheiro de fritura e conversa sussurrada. Uma televisão no alto mostrava imagens da festa de gala da noite anterior, repetindo sorrisos calculados, colares brilhantes, entrevistas rasas. Helena desviou o olhar como quem vê a própria foto de uma vida que não lhe pertence. Marcos, o balconista, reconheceu Clara. Sumida, hein? Ele serviu 2 cafés fumegantes sem perguntar se queriam. Hoje a noite tá pesada. A cidade tá de ressaca, respondeu Clara, tentando parecer casual. Helena mexeu o café sem açúcar, como se aquilo pudesse adoçar algo por dentro. Eu nunca sentei num lugar assim, confessou, quase rindo de si. Sempre passaram por mim com os vidros fechados. Bem-vinda ao lado de dentro, Clara disse, e brindou com a xícara. No banco do fundo, um rádio chiava com música antiga. Um casal discutia baixinho sobre contas. Um senhor cochilava encostado na janela, abraçando um jornal. Havia uma paz exausta pairando no ar, como se todo mundo ali tivesse feito as pazes com a realidade por algumas horas. Você precisa de um nome novo por hoje, Clara sugeriu. Se alguém perguntar. Helena pensou um segundo. Lena. Combinado. E eu sou a... Clara imitou um suspense e riu. Continuo sendo Clara. Só sei ser assim. Marcos voltou discretamente e deixou 2 pães de queijo. Por conta da casa, sussurrou. Helena tentou pagar. Clara tocou sua mão. Deixa. Aceitar também é bonito. Algumas mesas adiante, um rapaz de terno barato observou demais, não com malícia, mas com atenção. Pegou o celular, digitou algo, encarou a TV, depois Helena. Clara percebeu. A gente precisa ir, disse, suave, como se convidasse para ver o nascer do sol. Pagaram, agradeceram e saíram antes que a suspeita virasse pergunta. Na rua, o vento trouxe o cheiro de pão e gasolina. Eu disse que a gente precisa de um plano, Clara lembrou. E o primeiro é te fazer invisível. Invisível? Helena sorriu. Eu passei a vida tentando ser vista. Talvez agora seja a minha vez de aprender o oposto. E caminharam, lado a lado, 2 mulheres descobrindo que a coragem tem muitos nomes. O amanhecer tingia o horizonte de cinza-rosa quando chegaram a um parque silencioso. Bancos molhados, árvores pingando. Clara indicou um quiosque fechado por grades. Atrás dele, um recanto de concreto abrigava um banco seco, protegido por uma marquise. Aqui, por enquanto, disse. Antes de sentarem, um carro elétrico silencioso aproximou-se pela rua lateral. Nada de vidros escurecidos, nada de ostentação. Apenas um farol suave e uma presença contida. O carro parou a alguns metros. O motorista desceu. Terno sóbrio, sem gravata, barba por fazer de quem passou a noite acordado. E um olhar que não combinava com o resto do mundo, atento, mas sem arrogância. Helena, ele chamou com cuidado, como se conversar com um pássaro assustado. Helena congelou. O nome Lena escorregou dos lábios de Clara como um aviso tardio. O homem ergueu as mãos em sinal de paz. Desculpe, eu não vim por ordem de ninguém. Eu vim porque... Procurou as palavras. Porque eu vi você sair. E entendi. Quem é você? Clara adiantou-se protetora. Miguel, respondeu. Miguel Albuquerque. O sobrenome caiu como um peso sutil. Helena o conhecia de manchetes. Investidor, filantropo discreto, do tipo que não dá entrevista, mas muda coisas sem fotografar o gesto. Você estava na festa, Helena murmurou, lembrando de ter cruzado os olhos dele quando fugiu pelo jardim. Por que me seguiu? Porque vi alguém pedindo socorro sem abrir a boca, Miguel disse, simples. E porque... Ele olhou para Clara.
Vi quem ofereceu a mão sem perguntar o custo. Clara cruzou os braços. E o que você quer? Ajudar, ele respondeu direto. E ouvir, se me deixarem. Helena trocou um olhar com Clara. Os dois silenciosos se encontraram numa decisão. Fala, Helena disse. Mas sem rodeios. Miguel respirou. Seu pai me pediu um conselho meses atrás. Eu recusei um investimento porque não acreditei no projeto. Era uma expansão a qualquer preço, sem olhar para a gente. Ele não gostou. Sei como ele lida quando algo escapa do controle. Se você quiser desaparecer por alguns dias, eu posso garantir. Legalmente, com segurança, com respeito. E por quê? Clara insistiu. Porque a liberdade de alguém vale mais que um jantar caro. Miguel disse, num meio sorriso. E por que eu devo isso a mim mesmo? Provar que dinheiro não precisa comprar pessoas para fazer sentido. Helena ficou muda. As mãos tremiam, mas agora tremiam de um tipo novo de medo. O medo do possível. Clara inclinou a cabeça. A gente aceita ouvir, mas quem decide é ela. Miguel assentiu. Eu só dirijo. Vocês escolhem o caminho. E naquele banco seco de parque, com a cidade acordando, a história fez uma curva invisível, dessas que só se percebe depois que a paisagem muda completamente. O parque acordava devagar. Trabalhadores de uniforme atravessavam a rua com café nas mãos. Crianças sonolentas caminhavam para a escola. Mas naquele banco protegido da garoa, a vida parecia suspensa. Clara, Helena e Miguel estavam unidos por um segredo que ninguém mais conhecia. Escutem, Miguel começou em tom baixo e firme. Não tenho todas as respostas, mas sei uma coisa. Vocês precisam de tempo. Tempo para pensar. Tempo para decidir o que realmente querem. Helena balançou a cabeça, ansiosa. Meu pai nunca vai permitir. Ele sempre dá um jeito. Miguel respirou fundo. Justamente. Ele está acostumado a controlar. Mas controle não funciona quando a outra parte se recusa a jogar. Clara ergueu uma sobrancelha. Está sugerindo que a gente suma? Que desapareçam da forma certa, Miguel corrigiu. Tenho uma casa afastada, registrada em nome de uma fundação. Ninguém vai ligar a vocês lá. É simples, seguro. Helena olhou para Clara, buscando aprovação. E se for uma armadilha? Clara perguntou desconfiada. Miguel não se ofendeu. Se eu quisesse armar uma armadilha, não teria vindo sozinho. Não teria mostrado meu nome. Clara manteve o olhar fixo. O silêncio entre os dois era quase um duelo. Helena, no meio, sentia o coração dividido entre medo e esperança. Eu não confio em sobrenomes, nem em promessas bonitas, Clara disse, firme. Miguel inclinou-se levemente. Então confie nos meus atos. Dou a chave, levo vocês até lá, deixo e vou embora. Se quiserem ficar, ficam. Se quiserem sair, ninguém impede. Helena respirou fundo. Eu quero tentar. Clara fechou os olhos, pesando o risco. Quando abriu, disse, se ela quer, eu vou junto. Miguel assentiu. Então temos um acordo. No horizonte, o sol surgia tímido como testemunha silenciosa daquele pacto improvável. O carro de Miguel era silencioso, quase discreto demais para alguém com sua condição financeira. Clara entrou primeiro, sentindo o couro do banco frio contra a pele. Helena hesitou alguns segundos antes de fechar a porta, como se aquele gesto fosse o ponto sem retorno. Relaxa, Miguel disse, ajustando o retrovisor. Ninguém está seguindo. A cidade passava do lado de fora. Prédios altos, avenidas largas, outdoors com sorrisos falsos. Para Helena, cada esquina era uma lembrança da prisão dourada que deixara para trás. Para Clara, cada vitrine era uma lembrança do mundo que nunca teve. Como você se tornou quem é? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Miguel sorriu de canto. Trabalhando, perdendo, levantando. Às vezes mais perdendo do que levantando. Helena virou-se para ele. Mas você é diferente dos outros do mesmo círculo. Talvez porque eu também comecei de baixo, ele respondeu. Meu pai era mecânico. Cresci no meio de graxa e chave inglesa. Quando consegui meu primeiro emprego, prometi nunca esquecer de onde vim.
Clara o observava de soslaio, ainda desconfiada, mas algo na voz dele tinha consistência. Não parecia ensaiado. No rádio, uma notícia interrompeu a conversa. A filha do magnata Augusto Lacerda desapareceu durante a festa de noivado. A polícia foi acionada e a busca já começou. Helena gelou. Eles já sabem. Miguel desligou o rádio. Mais um motivo para não parar. O carro entrou em uma estrada secundária, ladeada por árvores. O barulho da cidade foi ficando para trás, substituído pelo canto tímido dos pássaros. Helena encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Clara, mesmo cansada, manteve-se alerta, os dedos inquietos no colo. Não se preocupem, Miguel disse com calma. Às vezes fugir é a única forma de encontrar. E o carro seguiu, como uma flecha silenciosa, rumo ao desconhecido. A estrada terminou em uma curva sinuosa. Diante deles, um vale verde se abria, abraçado por montanhas. No centro, uma casa simples de madeira, mas bem cuidada, parecia retirada de outro tempo. Bem-vindas ao meu esconderijo, Miguel anunciou. Clara desceu primeiro, examinando cada detalhe. O portão baixo, o jardim de lavandas, o cheiro de terra molhada. Helena ficou parada, absorvendo a tranquilidade do lugar. Parecia impossível que, a poucas horas dali, o caos da cidade estivesse fervendo. Aqui é lindo, Helena disse quase sem fôlego. E seguro, Miguel completou. Sem câmeras, sem vizinhos curiosos. Só silêncio. Clara ainda desconfiava. Você sempre traz pessoas aqui? Nunca, Miguel respondeu sem hesitar. Esta é a primeira vez. Entraram. O interior era aconchegante. Móveis rústicos, lareira apagada, prateleiras cheias de livros. Uma chaleira descansava no fogão como se esperasse por visitas. Helena tocou um livro, acariciando a capa. Eu não lia algo fora de relatórios ou contratos há anos. Clara explorou a cozinha. Na geladeira encontrou frutas frescas, pães, queijos. O estômago roncou involuntariamente. Miguel fingiu não ouvir. Vocês podem ficar quanto tempo precisarem. Eu só peço uma coisa: confiança. Clara cruzou os braços. Confiança não se pede, se constrói. Miguel sorriu. Então vamos começar. Do lado de fora, as montanhas guardavam o segredo das 3 vidas que começavam a se entrelaçar. À noite, a casa estava mergulhada em silêncio. Helena e Clara compartilhavam um quarto, enquanto Miguel lia na sala. De repente, o telefone fixo tocou. O som cortou o ar como uma navalha. Miguel atendeu, cauteloso. Senhor Albuquerque? Uma voz grave soou. Aqui é Augusto Lacerda. Miguel fechou os olhos por um instante. O pior havia chegado. Augusto, respondeu, firme. O que deseja? Não brinque comigo. Sei que ela está com você. Miguel manteve a calma. Não tenho nada a esconder. Você acha que pode me desafiar? A voz de Augusto subiu de tom. Ela é minha filha e vai fazer o que eu mandar. Miguel respirou fundo. Não, Augusto. Ela é uma mulher adulta e vai fazer o que ela quiser. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio ameaçador. Você vai se arrepender. Miguel desligou. Sentiu o peso da decisão recair sobre seus ombros. Não era apenas sobre proteger Helena. Era sobre desafiar um império. No quarto, Helena acordou com o barulho. Encontrou Clara na porta, ouvindo a conversa. Era ele, não era? Helena perguntou. Miguel apenas assentiu. Helena sentiu o coração disparar, mas Clara segurou sua mão. Não estamos sozinhas. Naquele instante, entenderam. A guerra tinha começado. Os dias seguintes foram um mergulho em 2 realidades. Durante o dia, Clara e Helena exploravam a casa, cozinhavam juntas, conversavam. Clara ensinava Helena a preparar pão caseiro, enquanto Helena ensinava Clara a ler partituras de piano. As 2 riam, choravam, trocavam confidências. Helena descobriu que podia gostar de lavar roupa no tanque, sentindo a água fria nas mãos. Clara descobriu que podia sonhar ouvindo histórias de viagens que jamais imaginara.
À noite, porém, o medo retornava. Miguel recebia ligações de números desconhecidos, olhares de vizinhos distantes, rumores que chegavam pela rádio local. Augusto Lacerda não desistiria. Certa noite, em frente à lareira, Miguel disse: "Vocês precisam decidir. Ficar aqui só vai adiar o inevitável. Uma hora ele vai encontrar." Helena engoliu em seco. "Então, o que você sugere?" "Que enfrentem," Miguel respondeu, "mas no tempo de vocês, não no dele." Clara olhou para Helena, os olhos firmes. "Eu estarei do seu lado, qualquer que seja a escolha." Helena respirou fundo. Pela primeira vez, não se sentia sozinha. E assim, em meio ao fogo crepitante e ao frio da noite, nascia um pacto de resistência. A lareira crepitava como se quisesse dizer palavras que ninguém ali tinha coragem de pronunciar. Helena sentia o calor no rosto, mas era um calor distante, incapaz de alcançar o frio que se formava no peito. A proposta estava posta: enfrentar Augusto, seu pai. Não como filha obediente, não como figurante de um império familiar, mas como mulher que escolhia a própria vida. Clara a observava com a delicadeza de quem conhece a linguagem do silêncio. Entre as mãos o caderno de sonhos, aberto em uma página nova, ainda em branco. O branco dizia muita coisa, mas também cobrava. "O que você vai escrever aqui agora?" "Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa," Helena murmurou. Clara respirou devagar. "Ninguém está se machucando por sua causa. Estamos fazendo escolhas. E escolhas às vezes doem." Miguel, de pé, encostado na moldura da janela, tinha o olhar de quem mede riscos não com calculadora, mas com a própria pele. "Há uma maneira de encurtar o caminho," ele disse. "Um pronunciamento público, uma entrevista curta, direta, sem ataques, mas com a verdade." Helena franziu a testa. "Você quer que eu vá à imprensa?" "Não querer," Miguel corrigiu com suavidade. "Eu vejo como alternativa. Quando a luz acende, os monstros do controle perdem metade da força. Seu pai está vencendo no escuro, e nós deixamos a luz apagada por tempo suficiente." Clara fechou o caderno e o apoiou nas pernas. "Helena, olha para mim." A voz saiu firme, sem agressividade. "Você está com medo de decepcioná-lo, mas ele já te decepcionou por anos. Existe um momento em que a gente para de tentar caber no molde e começa a desenhar nossas bordas." Uma brisa atravessou a janela, levantando a cortina com um gesto de fantasma. Helena enxugou o canto do olho sem vergonha. "E se..." Engoliu o nó. "E se ele disser que eu estou sendo manipulada?" Miguel não sorriu, mas os olhos amaciaram. "Então vamos mostrar que você está pensando." Pensar é o contrário de ser manipulada. Silêncio. Longe um galho estalou do lado de fora. A vida sempre dá sinais, pequenos, ínfimos, que só os atentos escutam. "Eu aceito," Helena disse, de um jeito que não pedia aplauso. "Vou falar, mas..." Virou-se para Clara. "Quero que você esteja ao meu lado." Clara assentiu. "Eu vou." Miguel pegou o casaco, o telefone e um arquivo numa pasta simples, sem logotipo. "Tenho uma produtora amiga. Ética. Vai gravar, editar sem sensacionalismo. Vai ao ar amanhã cedo. E antes que ele mova peças, você já terá movido a sua." Helena respirou fundo, como quem mergulha não para fugir, mas para emergir do outro lado. "Então é isso." Clara abriu novamente o caderno e escreveu com caligrafia firme: "Hoje eu não sou só coragem. Sou direção." A produtora ficava em uma rua calma, paredes forradas com painéis acústicos, cheiro de café recém-passado e cabos organizados com zíperes pretos. Nada de luxo, nada de brilho indiscreto. Era exatamente o que Helena precisava. Um lugar onde sua voz valeria mais do que o sobrenome. O diretor, uma mulher de sorriso discreto chamada Lúcia, recebeu o trio sem rodeios. "Temos meia hora de montagem e luz. Quer água? Quer silêncio?" "Quero clareza." Helena respondeu, surpreendendo a si mesma. Sentou-se diante da câmera. O enquadramento era íntimo, mas respeitoso. Os olhos de Helena tinham um cansaço bonito.
o cansaço de quem lutou a noite inteira e chegou ao amanhecer com algo a dizer. Lúcia ajustou o foco. Miguel ficou atrás do monitor, os braços cruzados, sem interferir, mas pronto para amparar caso a coragem fraquejasse. Clara ficou fora de quadro ali, mas inteira. Quando quiser, disse Lúcia. Helena respirou 2 vezes. Eu sou Helena Lacerda, começou, e vim dizer algo que devia ter dito a mim mesma anos atrás. Eu não vou me casar com quem não amo. A frase ficou no ar, limpa como copo lavado. Nasci em uma família que me deu tudo, ela continuou. E no caminho, perdi quase tudo de mim. Hoje entendi que dar tudo não é o mesmo que amar. Amar é permitir que o outro seja. A câmera captou um tremor leve nas mãos dela. Não era vulnerabilidade performática, era verdade. Eu não estou desaparecida. Eu estou me encontrando. E enquanto eu me encontro, peço que nenhum funcionário, nenhum colaborador, nenhum segurança seja pressionado ou punido por isso. Clara sentiu o peito inflar. Lúcia, atrás da lente, moveu apenas os olhos. Um gesto minúsculo de respeito. Hoje à noite eu fugi de uma festa, mas na verdade eu fugi de um destino que não era meu, com a ajuda de pessoas que não pediram nada em troca. Os olhos de Helena buscaram Clara, fora de quadro. E é só isso que eu tenho para dizer. Silêncio no estúdio. Lúcia respirou. Foi perfeito. Não quero perfeito, Helena disse, levantando-se. Quero verdadeiro. Miguel, ao lado, mostrou o polegar. Verdadeiro tem força própria. A edição foi mínima, sem trilhas dramáticas, sem cortes bruscos. Um fade-in, um fade-out. Créditos simples com a nota de que Helena solicitava privacidade e respeito. Lúcia enviou a peça para o jornal das 7 da manhã e para um canal digital robusto. Em 15 minutos, os primeiros compartilhamentos começaram. Clara e Helena se abraçaram no corredor. Não era um abraço de fim. Era um abraço de começo. Miguel os observava como quem reconhece um raro instante de mundo no lugar certo. Agora, disse ele pegando as chaves, a gente volta e espera a tempestade que vem depois do sol. Quando chegaram à casa nas montanhas, o céu tinha aquela cor imprecisa que antecede a chuva, nem cinza, nem azul, um meio termo de expectativa. O rádio local, moderado por um apresentador respeitado, já discutia a entrevista de Helena. As ligações e mensagens se multiplicavam, algumas de apoio, algumas de espanto, outras carregadas de veneno. Às 8h10 da manhã, Augusto Lacerda quebrou o silêncio com um comunicado oficial. Voz grave, cadenciada, medida para parecer estável. Minha filha está em crise emocional. Pessoas mal-intencionadas a convenceram a tomar decisões impensadas. Peço à imprensa que não explore este momento. E a quem a mantém em cativeiro emocional, peço que reflita. Clara desligou o rádio com uma firmeza que feria o equipamento. Cativeiro emocional? Repetiu, ainda incrédula. Ele se acha dono de dicionário e de filha. Helena abraçou a própria cintura, como quem se protege do vento que ainda não chegou. Ele sempre foi assim. Transforma sentimento em estratégia. Miguel abriu a pasta e tirou documentos. Não eram armas no sentido comum, mas no mundo real, papéis podem ser espadas. Eu esperava algo assim, disse. Então, antes que perguntem, sim, liguei para o advogado que confio. Não para processar, mas para nos orientar. A regra agora é simples, transparência e preparo. O que eu faço? Helena perguntou sem se vitimizar. Nada além do que já fez, Miguel respondeu. Viver. E, quando necessário, falar com serenidade. Quem grita, perde razão. A campainha tocou. O som pareceu deslocado ali, como um celular vibrando dentro de uma missa. Miguel olhou pelo visor e viu 2 homens e uma mulher com crachás, jornais sérios, sem microfones levantados como lanças, mas com blocos e olhos atentos. Não podemos ignorar para sempre, ele disse às 2. Clara respirou fundo. Eu fico com ela. Helena assentiu. Abriu a porta junto com Miguel. Os 3 repórteres foram educados, quase tímidos. Uma mulher de cabelos presos tomou a dianteira. Helena, eu só quero confirmar. Você está segura? Estou.
respondeu firme. E escolho ficar onde estou. Seu pai disse, a repórter buscou a palavra, que você foi enganada. Helena não sorriu. Minha decisão foi tomada quando eu estava sozinha, olhando para dentro. A companhia veio depois. O repórter mais jovem, atento a Clara, arriscou. Você é amiga dela? Clara sustentou o olhar. Sou alguém que sabe o valor de uma escolha. Miguel encerrou com uma cortesia inegociável. Amigos, agradecemos. Esse é um momento delicado. Mandaremos uma nota quando houver algo novo. As palavras certas, ditas na hora certa, são como portas semiabertas. Os repórteres foram embora. O vento trouxe as primeiras gotas. Ele vai apertar, Helena disse, encarando o horizonte. Meu pai sempre aperta antes de soltar. A gente aguenta, Clara respondeu, e pela primeira vez a frase soou como promessa coletiva, não como bravata individual. O golpe não veio com processo, nem com ameaça direta. Veio com uma lembrança traiçoeira. À tarde, enquanto Clara lavava legumes e Helena cortava pão, um vídeo começou a circular nas redes. Imagens de câmeras antigas, recortes de jornal amarelado, manchetes sussurrando tragédias. Feirante morre após longa doença. Filha de 10 anos continua na banca. A letra fria, indiferente. Em seguida, fotos de Clara adolescente dormindo no banco da praça, embrulhada num cobertor fino. Depois, um áudio vazado de uma assistente social sem nome, comentando com pena que a menina recusara um abrigo porque não queria abandonar a banca. Miguel chegou da varanda com o celular na mão, o maxilar travado. Isso é abuso. Clara manteve a coluna ereta, mas os olhos se encheram d'água como copo descuidado. Ele está usando a minha vida como munição. Ele acha que, se te humilhar, me desmonta. Helena disse, a voz firme, surpreendendo a própria garganta. Que vergonha. Não de mim, dele. Miguel se aproximou de Clara devagar, como quem pede permissão. Você não devia ter que passar por isso. Clara secou os olhos com o dorso da mão. Eu já passei por coisas piores do que a opinião de gente que nunca me olhou na rua. Respirou fundo, mas ele cruzou uma linha, e linhas cruzadas pedem respostas. Vamos responder, Miguel disse, com classe. Horas depois, Helena gravou um novo vídeo curto, dessa vez do sofá simples da casa, sem luzes perfeitas. Estão circulando imagens da infância de uma amiga, começou, como se pobreza fosse uma culpa. Eu cresci rodeada de tudo, ela de quase nada. E hoje, quem me ensinou a liberdade foi ela. Se alguém não consegue respeitar isso, talvez tenha medo daquilo que o dinheiro não compra. Clara em off não apareceu, mas sua força se infiltrou em cada palavra. À noite, Miguel recebeu uma ligação da própria Lúcia, a diretora da produtora. Só para constar, a reação está mudando. Pessoas estão indignadas com o ataque a Clara. O público nem sempre é perfeito, mas às vezes enxerga onde a justiça mora. Clara sorriu. Um sorriso simples, desses que não pedem permissão. Às vezes, ela disse olhando para Helena, a vida também devolve o troco. Do lado de fora, a chuva veio inteira, lavando telhado, terra e um pouco da alma da casa. O encontro que ninguém sabia que precisava aconteceu num salão de um hotel antigo, discreto, paredes altas e tapetes que abafavam passos. Augusto aceitou se encontrar com Helena, desde que houvesse testemunhas neutras. 2 mediadores, um advogado de cada lado. Miguel ficou ao lado de Helena. Clara optou por não entrar. Esperaria no saguão, segurando o caderno como quem segura um amuleto. Augusto chegou primeiro, terno impecável, cabelo no lugar, um perfume caro que falava de poder e controle. Quando Helena entrou, ele não se levantou. Ela também não esperou o convite para sentar. Tchare, filha, ele disse numa entonação que tentava misturar ternura e censura. Vamos parar com essa encenação. Pai, Helena respondeu sem cair na armadilha da ironia. Eu não sou sua empresa. Os mediadores pediram calma e tempo igual de fala. O advogado de Augusto apresentou uma proposta sensata. 3 meses fora do país, sem comunicação pública, em troca de retomada gradual da vida anterior. Prisão domiciliar com passaporte carimbado.
Miguel murmurou, só para Helena ouvir. Helena moveu as mãos, procurando o centro de si. Eu não aceito. Você está jogando fora um futuro, Augusto disse num sussurro raivoso que doeu mais do que brado. Esse casamento garantiria a estabilidade das nossas parcerias, dos nossos funcionários, dos projetos sociais. Não usa a gente como escudo, Helena rebateu com calma. Empregos e projetos sociais não dependem de eu dizer sim para uma vida que me faz adoecer. A palavra adoecer balançou o ar. Um mediador anotou. O advogado de Helena, orientado por Miguel, pediu uma pausa e apresentou um documento. Uma carta redigida por Helena, registrada em cartório, declarando sua autonomia, revogando qualquer procuração previamente assinada sob pressão. Augusto segurou a carta como se segurasse uma cobra. Leu. A mandíbula contraiu. Você me expõe, ele disse por fim. Eu me exponho, Helena corrigiu. E me assumo. O silêncio se estendeu como ponte sobre abismo. Augusto fechou os olhos. Quando os abriu, não havia mais a máscara da imprensa. Havia um homem diante da única coisa que nunca conseguiu comprar, a recusa. Você vai se arrepender, ele repetiu, mas agora soou fraco. E quando se arrepender, eu não estarei mais lá. Helena respirou. Talvez seja justamente assim que a gente se encontra. A reunião terminou sem acordo. Não houve cena, nem gritos, nem portas batidas. Apenas as cadeiras voltando ao lugar e um pai deixando a sala mais só do que entrou. No saguão, Clara levantou num pulo quando viu Helena. O abraço que deram parecia juntar parte do salão, parte da cidade, parte do passado. Miguel observou, a distância justa de quem sabe que há encontros que pertencem a quem os vive. E agora? Clara perguntou. Agora eu começo minha vida. Helena respondeu ainda com as mãos trêmulas. Com vocês. Os dias seguintes não foram contos de fadas. Foram trabalho. Helena decidiu vender sua parte nas empresas da família, com a orientação de um conselho independente, indicado por Miguel, não para virar refugiada de luxo, mas para construir algo que tivesse seu rosto, sua alma. O primeiro projeto nasceu do caderno de Clara. Linha por linha, sonho por sonho, elas foram desenhando um centro comunitário com biblioteca, cozinha solidária, cursos práticos e consultoria jurídica gratuita para mulheres pressionadas por contextos abusivos. Miguel entrou com o que tinha de melhor, estrutura, rede, blindagem, mas não impôs nome, nem placa, nem fotografia. Eu só quero estar onde meu dinheiro faça silêncio e minha presença faça diferença, ele disse numa tarde de abril, enquanto pintavam as paredes de um galpão que logo teria vida. Clara coordenava as frentes com uma habilidade que ninguém percebe até ver funcionando. Organizava voluntários, montava cronogramas, pensava no lanche do pessoal. À noite, escrevia no caderno. Hoje uma senhora me disse que há anos não se sentia vista. Eu olhei nos olhos. Ela chorou. Eu também. Helena descobriu que podia amar de formas que antes não conhecia. O amor de cuidar, o amor de ouvir, o amor de consertar, uma prateleira torta com a mesma concentração que um discurso. Doeu romper com o pai? Doeu, mas doeu num lugar onde, agora, há cicatrização, não infecção. Em um sábado de inauguração, a cidade compareceu. Não em massa histérica, mas em presença sincera. Mães com filhos no colo, jovens com mochilas, senhores curiosos, jornalistas discretos e alguns nomes importantes que decidiram doar sem postar. No palco simples, Helena pegou o microfone e olhou a plateia. Eu cresci ouvindo que liberdade tem preço, começou. Hoje eu digo que falta de liberdade custa mais caro e que ninguém compra a liberdade do outro, a gente ajuda a construir. Este lugar é uma construção coletiva. Aplausos, daqueles que não se combinam, apenas acontecem. Clara, ao lado, tinha os olhos marejados. Miguel, no fundo, encostado na pilastra, parecia menor do que costumava, como quem escolhe caber para que outros caibam mais. Depois da cerimônia, uma jovem aproximou-se de Clara. Pele queimada de sol, uma mochila surrada, olhar esperto. Você é a Clara, né? A da banca de feira?
Clara riu, surpresa. Eu mesma. Minha mãe me mostrou um vídeo seu de quando você era pequena. A garota coçou a nuca, meio sem jeito. Achei que doía ver, mas aí vi você aqui e agora eu sei que dói e passa. Clara segurou a mão da menina. A gente está aqui para isso, para costurar as partes que a vida rasgou. Ao final do dia, quando as luzes iam se apagando devagar, Miguel convidou as duas para verem algo nos fundos. Era um pequeno jardim plantado às pressas, com mudas de lavanda e alecrim. No centro, uma placa de madeira sem verniz, letras gravadas a canivete. Casa Clara. Clara arregalou os olhos. Não. A palavra saiu com o peso de quem não quer ser o centro. Isso é de todos. Miguel assentiu. É. E por isso tem seu nome. Porque você lembrou a todo mundo que todos começa em alguém que decide fazer. Helena segurou o ombro de Clara. Eu cheguei aqui porque você me estendeu a mão numa ponte. Hoje, eu estendo com você. O vento da tarde mexeu as folhas, como quando a vida diz sim, sem precisar falar. No fim, não houve conto de fadas, mas houve algo melhor, a realidade movida por escolhas. Augusto, aos poucos, parou de lutar contra o que não podia mais controlar. Alguns meses depois, discretamente, enviou uma doação anônima para o centro, sem telefonema, sem bilhete. Sinal de que certos amores não se dizem, mas encontram vias. Clara, que começou oferecendo um pedaço de pão numa noite de chuva, agora partilhava mesas inteiras. Helena, que fugira vestida de seda, agora vestia calça jeans e camiseta, mas carregava a elegância que nenhuma marca vende, a elegância da coerência. E Miguel? Ele continuou sendo o que prometeu ser. Ponte, não destino. Ao lado delas, e não à frente. Certa noite, sentado nos degraus do galpão depois de um mutirão, deixou escapar uma frase que parecia simples, mas carregava o mapa do caminho. Dinheiro, quando acerta o endereço, vira abraço. Clara e Helena sorriram. O centro respirava. A cidade também. E a história, enfim, podia ser narrada não como fábula, mas como prova. Prova de que uma jovem humilde ajudou uma desconhecida. E um milionário, ao reconhecer a grandeza desse gesto, mudou a vida dela para sempre. Porque, no fim das contas, quem muda o mundo não é o dinheiro. É o encontro. E quando o encontro se sustenta em coragem, bondade e escolha, o resto aprende a seguir.